com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Curti aqui apresentando mais um Paddock Sprint, a nossa atração diária com as notícias principais do automobilismo, do esporte a motor. Enquanto não voltam os nossos programas fixos, o Paddock GP, o TTGP, o WGP, eles estão prestes a voltar. Fiquem atentos à nossa programação, em breve eles voltam. O Briefing, semana que vem tem pré-temporada da Fórmula 1, então todos os dias da pré-temporada tem briefing também rolando. Fiquem de olho, não percam nada. Aqui no Grande Prêmio você não perde nada. Eu estou aqui com o Vicente Soella. A gente vai falar sobre os lançamentos da Fórmula 1 2024. Essa segunda perna de lançamentos. Na primeira semana a gente teve as equipes do fundo do pelotão lançando seus carros, né? Alpine, Sauber, Haas, Williams. Mas foi nessa segunda semana, coincidentemente ou não, que a gente teve os carros principais sendo revelados, os teoricamente protagonistas da temporada 2024. Então eu vou falar aqui com o Vicente para a gente debater os lançamentos de Aston Martin, de Ferrari, de McLaren, de Mercedes e, claro, da Red Bull. Vou pedir para o Vicente fazer uma rápida análise de cada um dos lançamentos, de cada um dos carros, do que já foi possível ver de cada um dos carros. De toda forma, foram lançamentos mais reais do que alguns que a gente viu na primeira semana, com mais detalhes técnicos, não totalmente revelados, mas com alguns detalhes técnicos, algumas mudanças expostas. Desde já peço a vocês que deixem aí o like, a inscrição no canal é muito importante para a gente, que vocês ativem o sininho também, todos os comentários que vocês deixam nos nossos vídeos, o engajamento é muito importante para o Grande Prêmio continuar atingindo mais e mais pessoas. Vicente, tudo bem com você? Gostou dos lançamentos, Vicente? Olá, Gá, tudo bem com você? Olá para a Carol também, que está aqui com a gente hoje. Gostei dos lançamentos, fiquei surpreso. Essa segunda semana de lançamentos foi muito mais interessante que a primeira, obviamente, né? A primeira eu acho que a gente ficou mais preso nas pinturas, porque em questão de aerodinâmica não tinha muito o que se esperar das equipes, né? Que eram equipes mais da parte de trás do pelotão. Mas essa segunda semana eu acho que surpreendeu e surpreendeu positivamente a mim, porque a gente ficou na expectativa de ver Mercedes, Ferrari, também a McLaren, né, o que elas fariam para alcançar a Red Bull nessa temporada. Porém, a maior surpresa foi a Red Bull, de fato. Eu acho que a equipe que todos menos esperavam mudanças, né? Porque quando você ganha 21 das 22 corridas da temporada passada, você não pretende mudar muita coisa, né? Se você não mexe em time que está dando certo. E a Red Bull foi num caminho um pouco diferente disso. Enquanto muitas equipes focaram na Red Bull para desenvolver seus novos modelos, a Red Bull criou um novo modelo diferente, né? Fugindo um pouco daquele convencional que a gente conheceu na temporada passada e até mesmo copiando um pouco a Mercedes, né? Que deixou ainda mais curioso. A gente tem aquela parte na tampa do motor que comentaremos mais a seguir. Mas também eu vi o evento da Red Bull um pouco como deboche, né? Um pouco como deboche. Eles trouxeram algumas coisas que eu não acho que estarão presentes nos testes do Bahrein, na primeira corrida. Eu acho que realmente escondeu um pouco o jogo, né? Claro que nas fotos e também nos vídeos de apresentação, muitas coisas são escondidas, né, de todas as equipes, em questão de suspensão, né, e tudo mais, a traseira dos carros. Mas eu acho que a Red Bull foi um pouco debochada porque ela trouxe uma mercedização, vamos dizer assim, né?
Além também da tampa do motor, tem a questão dos side pods, né? Como você bem comentou, né, em seu artigo ontem, é quase um meio pod, né? Com a entrada de ar na vertical, o que tornou tudo assim mais curioso. Será que realmente essa é a aposta deles para essa temporada? Então a gente vai ter que esperar para conferir na semana que vem. Pois é. A gente já vai chegar na Red Bull e na McLaren também. Eu acho que a McLaren também é um tema bom que a gente vai falar aqui, porque a McLaren foi outra das equipes que também teve alguma inspiração na Mercedes. Ela, obviamente, seguiu mais a Red Bull, mas ela também seguiu um pouco a Mercedes. Elas foram essas duas exceções, né? Red Bull e McLaren, porque o resto do grid todo, pelo menos alguma solução da Red Bull pegou. Quem revelou o carro de verdade, né? Quem revelou o show car não tem como a gente saber. Mas quem revelou o carro de verdade, alguma solução da Red Bull apresentou. Menos a própria Red Bull e a McLaren, na verdade a McLaren teve soluções da Red Bull e teve também da Mercedes. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas seguindo uma ordem cronológica, Vicente, a gente começou a semana com a Aston Martin, né? Logo na manhãzinha da segunda-feira de carnaval, enquanto a Imperatriz Leopoldinense desfilava, a Aston Martin revelava seu carro. Também não foi propriamente um evento, né? Foi mais com imagens e tal, mas depois a gente já viu mais ação desse carro, e o que deu para tirar, pelo menos por enquanto, é que há um trabalho mais forte na parte dianteira desse carro, além de um discurso muito firme de dentro da Aston Martin, que fala que, mais do que o carro em si, é necessário evoluir em atualizações, que foi o que a Aston Martin ficou para trás ano passado. Exatamente, né? Eu acho que sim, todas as equipes, antes de eu abordar um pouco a Aston Martin, eu acho que todas as equipes, elas tiveram foco na Red Bull, mas elas não totalmente copiaram a Red Bull, né? Sim. Foi mais, né? Não foi aquela questão da Mercedes Rosa, né, de alguns anos atrás, ou até mesmo que a Aston Martin fez na temporada passada com a Red Bull. Sim. Eu acho que a Aston Martin, ela, de fato, dentre as equipes que tomaram a Red Bull como um modelo, foi que mais se aproximou do modelo da RB19, enquanto as demais tiveram algumas ideias mais diferentes, ideias próprias para competir nessa temporada. Então, a Aston Martin, o grande pecado realmente foi a falta de atualizações na segunda metade do ano passado, né? A equipe começou com a segunda força do grid, e lá em junho, julho, perdeu força total e acabou na quinta posição somente no Mundial de Construtores. Então, acho que o foco da Aston Martin, de fato, nessa temporada, como você disse, é focar nas atualizações, é focar naquilo que realmente não funcionou no ano passado. E eu acho que, assim, eu sou muito otimista em relação à Aston Martin. Eu torço para que a equipe realmente evolua nos próximos anos, apesar de achar que, se quiser algo maior, tem que, né, abrir mão de um segundo piloto aí, o Lance Stroll, para ter alguém realmente competente. Mas eu acho que a Aston Martin, nesse ano, ela não vai conseguir surpreender como na temporada passada. Eu acho que um pouco do sucesso dela na temporada passada também veio por causa da incapacidade das demais equipes, como Ferrari, Mercedes e McLaren, de se desenvolver. Então, como elas ficaram estagnadas no início da temporada, a Aston Martin melhorou, obviamente, e assim avançou para a segunda posição do grid, né? Para a segunda posição no Mundial. Mas, com o decorrer do ano, com as atualizações das outras equipes de topo, a Aston Martin foi ficando para trás, mostrando claramente que eles tomaram como base o modelo da Red Bull, mas não sabiam como avançar dali em diante. Beleza, nós temos aqui o modelo da Red Bull, né? Copiamos aqui o sidepod, né? E tudo mais. E agora? A gente vai para onde? Qual é o próximo passo? A gente não pode ficar esperando a Red Bull fazer para a gente copiar. A gente tem que começar a partir daqui a desenvolver o nosso novo modelo. E aí eu acho que a Aston Martin estagnou um pouco e eu não estou com tantas esperanças assim que venha a surpreender muito nessa temporada. Eu também estou 100% de acordo com você e acho que o fato da Aston Martin, bom, pelo menos é que foi revelado, a gente vai descobrir melhor na semana que vem, na pré-temporada. Às vezes pode aparecer o RB19 lá verde e a gente não está sabendo. Mas pelo menos o que foi visto até agora não é uma Red Bull verde. Ela tem inspirações, tal, mas não é igual ao ano passado, em que o carro era basicamente uma cópia fiel da Red Bull de 22. E aí foi o que você falou. Eles tinham o projeto, mas eles não tinham a continuidade. Eles não são a Red Bull. Eles não tinham como desenvolver aquilo dali para frente. Então, eles pararam no tempo. Eles ficaram com um carro que era um carro de 2022, enquanto o resto tinha um carro de 2023.
basicamente foi o que aconteceu no ano passado. Esse ano me parece que eles vão seguir um caminho diferente justamente para isso, para eles poderem ter como desenvolver, né? Um carro mais deles, eles sabem o que fazer com esse carro em mãos. Mas eu também não sei se isso vai ser positivo, eu não tenho tanta confiança assim na Aston Martin, mas é um carro que a gente vai precisar esperar semana que vem. Acho que a gente vai repetir isso para todas as equipes, mas é um carro que a gente vai ter de esperar para ver direito no Bahrein o que vai ser da Aston Martin por enquanto. Aí, Vicente, a gente foi para a Ferrari, né, que era com certeza um dos lançamentos mais esperados da temporada, e acho que, assim como no ano passado, mesmo que, de novo, não haja um carro 100% feito, revelado para a gente, me parece clara a mudança de conceito, como já foi no ano passado. Ano passado, a Ferrari abriu mão daquela banheirona, né, que ela tinha uma lateral que era uma banheira, ela não teve mais. E esse ano ela mexeu ainda mais nessa lateral do carro, e você olhando de lado assim o carro, parece bastante o carro da Red Bull. Perfeito, concordo com você completamente. Antes de qualquer coisa, eu tenho que deixar claro aqui que essa pintura da Ferrari eu acho que foi a minha favorita para essa temporada. Maravilhosa. Eu acho que esses detalhes em amarelo, esses detalhes em branco deram um toque especial na pintura. E realmente, como você disse, a Ferrari ela Red Bullizou, mas não copiou completamente, como a gente já afirmou aqui algumas vezes. Ela tomou a Red Bull como exemplo, mas tem um conceito próprio, né? Partindo principalmente do sidepod, né, que tinha aquela banheirona, né, na temporada passada. Também temos as barbatanas ali na tampa do motor, que também é diferente em relação ao ano passado. E a asa dianteira e também o bico, que estão bem diferentes, né? O bico, eu acho que é uma tendência dessa temporada que as equipes, né, até a própria Aston Martin, que a gente comentou, a Mercedes e a Ferrari, e até a Red Bull, que já tinha um pouco disso no ano passado, estão com o bico muito afinado, né? E alguns até optando o fim do bico coincidir com o fim da asa, que não é o caso que a Ferrari está trazendo nessa temporada. A gente vê que o bico termina antes da asa, né? Que eu acho que das equipes de cima, talvez é uma das únicas, não me lembro muito bem. Mas é uma mudança que a Ferrari realmente está apostando, né? E um novo conceito. E eu acho que a observação aqui vale o mesmo para a Aston Martin, né? Não adianta você copiar somente, você tem que ter ideias próprias para você competir. Porque apenas copiar não vai te levar a lugar algum, porque as outras equipes estão avançando. Então, você vai copiar a Red Bull do ano passado, vai ficar estagnado e vai ficar para trás. Esse não é o objetivo da Ferrari. Então, eu acho que o primeiro carro que foi desenvolvido agora com o Vasseur no comando, né, que é a SF24, então acho que a filosofia é totalmente diferente. Eu acho que a Ferrari realmente vem mais ousada para esse ano. Me surpreendeu positivamente a Ferrari. Eu não esperava assim tantas mudanças, né, feitas no carro, na entrada de ar, né, a suspensão também é diferente, a suspensão dianteira e a traseira, né, algo que a gente viu também no carro da Haas, né, até porque são equipes parceiras, então há essa similaridade. Mas a Ferrari me surpreendeu positivamente e eu acho que ao lado da McLaren vai ser a equipe que pode se aproximar mais da Red Bull e brigar por uma segunda posição ali no Mundial. Pois é, e justamente porque, agora a gente pode falar um pouco da Mercedes, justamente porque a Mercedes ela vai enfrentar uma mudança muito radical de conceito, né, Vicente? A gente coloca mais a McLaren e a Ferrari como potenciais segundas forças, e eu acho que é mais do que natural que a gente coloque, porque a Mercedes, por mais que tenha tido o resultado no ano passado, é até difícil a gente explicar, mas a McLaren e a Ferrari já estavam num trilho mais correto de conceito e não tiveram de radicalizar tanto para 2024. A Mercedes, ela sentiu que ela estava no teto dela. Então, para ela não ficar no teto dela e eventualmente repetir a segunda colocação, terceira colocação, ela não quer isso. A Mercedes quer o primeiro lugar. Ferrari e McLaren entenderam que se mexessem um pouco no conceito, elas poderiam chegar em primeiro. A Mercedes entendeu que precisaria revolucionar para chegar em primeiro. Isso é um discurso que vem desde o ano passado e acho que reflete um pouco no que foi a apresentação do carro da Mercedes. Também é um carro que falta muito para a gente ver na pista, muito. É um carro que a gente não viu nem 50%, na minha opinião, do que a gente vai ver de verdade no Bahrein. Mas me parece claro que finalmente a Mercedes
vai mudar o conceito do carro, sempre? Quando a gente fala de revolução da Mercedes, a gente fica até um pouco com o pé atrás, porque a revolução da Mercedes lembra a gente do que eles fizeram em 2022, né? W3, aquele conceito revolucionário, e realmente foi algo que definitivamente não deu certo. E a equipe insistiu no mesmo modelo que o W14, começou a temporada do ano passado com o zero pod novamente, né? Com algumas mudanças, porque, de acordo com o próprio Toto Wolff, a vitória no Brasil em 2022 iludiu a equipe de que o conceito poderia dar certo, e mais uma vez provou que era o caminho errado. Então a equipe mudou no GP de Mônaco, né? Começou a voltar um pouco mais para o conceito tradicional de carros que a gente estava vendo no grid. É claro que havia melhorias que não poderiam ter sido feitas, né, por causa do teto orçamentário. Então realmente há mudanças que foram preservadas para essa temporada, né? Que estão todas agora nesse projeto que a gente está vendo aqui. Então realmente a revolução da Mercedes em busca de voltar a competir pelo título, né? Apesar da temporada passada não ter terminado sem vitórias, né, ter ficado em segundo no campeonato mundial, a equipe ainda ficou devendo bastante, né? Eu acho que um pouco da performance do Hamilton que destacou mais a equipe fez ela terminar acima da Ferrari, né? Então a revolução da Mercedes realmente é gigantesca. Eu estou curioso para ver esse desempenho. Eu achei alguns aspectos do carro bastante curioso, né? Mais uma vez o bico aí, né, mais afinado e também não terminando com a asa dianteira, né? E também sofreu algumas mudanças, né? Também tá sob ameaça aí de algumas investigações por outras equipes, por ter a quarta aleta ali da asa dianteira, que aparentemente, né, de um primeiro momento, parece estar dentro do regulamento e parece ter sido uma ideia genial da equipe. Vamos ver se realmente funciona. Mas o side pod ali eu achei um pouco estranho, aquela parte inferior dele, né, ligando com um assoalho. Mais uma vez, como você destacou, eu não sei, né, eu praticamente acredito que não é o carro que vá para a pista na semana que vem, haverá mudanças, né? Mas a Mercedes com essa revolução, com finalmente um side pod, eu acho que eu particularmente não sei o que esperar da Mercedes nessa temporada. Eu acho que entre os carros, eu estou mais curioso para ver a Mercedes exatamente por essa mudança. Porque eu acho que a Ferrari, a McLaren, a Red Bull já tinham uma base pronta do carro do ano passado, né? Se você pegar a Ferrari, por exemplo, do GP de Abu Dhabi, com o novo carro de agora, há mudanças, mas há muita similaridade. E se pegar a McLaren, seguiu também a mesma ideia. E a Mercedes não, é um carro que vem com essa ideia desse estilo mais tradicional, mas é um carro completamente diferente. Então, a gente realmente tem que esperar para ver o que vai acontecer com a Mercedes. O que eu acho curioso é que, ao mesmo tempo que a Red Bull copiou a tampa ali do motor da Mercedes, com aquela ondulação, a Mercedes desistiu do conceito, né? E o próprio Christian Horner falou que eles copiaram porque deu certo. Eles testaram no simulador, e viu que, de fato, era uma melhoria para o carro, né? Então, eles apostaram, e enquanto isso, a Mercedes decidiu abandonar e apostar num design ali mais diferente para esse ano. Zé, eu tô muito curioso para ver a Mercedes também. Eu também acho que Ferrari e McLaren partem de uma base muito mais sólida. A McLaren, na verdade, é uma equipe que começou ano passado muito mal, mas ela foi se atualizando dentro do próprio conceito, né? Então ela já tinha atualizações na manga dentro do conceito dela. E isso é uma vantagem para ela, né? Tanto Ferrari quanto Mercedes precisaram se inspirar muito mais na Red Bull do que a própria McLaren. Isso acho que torna a McLaren um pouco favorita até nessa briga contra as duas, ou pelo menos um pouco mais acomodada, mais confortável nessa briga que as duas. E a Ferrari, como você falou, a Ferrari já vem de um patamar parecido no final do ano passado, porque também durante o ano passado a Ferrari já fez mudanças à Red Bull no carro dela. Ela já fez mudanças que lembravam mais a Red Bull do que a própria Ferrari no final do ano. A Mercedes não. A Mercedes ela vem, de fato, para um carro, se não completamente diferente, visualmente muito diferente, né? Muito impactante a mudança que a Mercedes passa. Isso talvez impacte pelo menos nessa primeira perna do campeonato. Eu acho que a Mercedes tem total condição de se desenvolver em cima desse conceito. Acho que a Mercedes, tirando a Red Bull, é a equipe que mais pode desenvolver esse carro durante a temporada. Já deu várias mostras disso. A gente acabou de falar aqui que ano passado a Mercedes teve um ano muito do mais ou menos. O George Russell não foi bem ano passado. A Mercedes teve problema com o conceito. Provavelmente não foi a segunda força em nenhum momento da temporada.
terminou o ano em segundo. Né? Então, a diferença para a Red Bull é muito gritante. Mas para as outras, a Mercedes teve lá um ano cambaleante, mesmo assim. Né? Então, acho que vale acompanhar de perto essas mudanças da Mercedes. O fato positivo nessa mudança da Mercedes é que agora tem um side pod de fato, né? Eu acho que já é um grande avanço e, como você disse, tem total capacidade de desenvolver a partir daí. Eu acho que você desenvolver a partir de um conceito como era o W13 e W14 e já havia demonstrado um certo fracasso, eu acho que você não vai chegar a lugar algum. Então, a Mercedes apostando no novo conceito, você tem uma nova base para partir, né? Começar um novo começo, né? Vamos dizer assim. Porque agora, vamos botar esse carro na pista, vamos ver os dados que a gente obtém a partir dele e vamos ver como a gente pode mudar, né, a partir dele. Então, a gente realmente tem um conceito que lembra muitas outras equipes, né? Lembra um pouco, né, a lateral do carro, o bico do carro. Então, a Mercedes está se aproximando das demais, mas sem copiar também, né? Tendo a sua personalidade mais própria ali. E eu acho, sim, que pode desenvolver, né? Então, como eu disse, eu não sei no que eu apostaria na Mercedes nessa temporada, não. Eu realmente espero, né, vou esperar o GP do Bahrein para tomar minhas primeiras conclusões. É melhor, é mais sábio mesmo. Aí a gente teve a McLaren, no mesmo dia da Mercedes, horas depois, a gente já tinha a pintura da McLaren revelada, e aí veio o carro que, em vários momentos, lembra o carro que terminou a temporada passada, mas com uma ou outra inspiração na Red Bull e na própria Mercedes. A gente olha para o sidepod e vê a McLaren com um corte mais arrojado nesse sidepod. Perfeito. Eu acho que a McLaren, apesar de eu ter dito aqui que eu estou muito ansioso para ver a Mercedes, a Ferrari, eu acho que a McLaren, para mim, ela tem tudo para ser a grande competidora da Red Bull nessa temporada. Eu acho que a evolução que a equipe teve a partir do GP da Áustria do ano passado mostrou assim, que eles acertaram em cheio no novo conceito, né? Tanto que eles conquistaram 9 pódios após isso, até mesmo a vitória na sprint no GP do Qatar. Então, eu acho que a McLaren tem uma base muito mais sólida do que Mercedes e Ferrari, né? Eles têm esse projeto na cabeça há muito mais tempo, né? Se formos considerar as atualizações, vamos voltar no máximo, né, no mínimo 6 meses, né? Que esse projeto está na cabeça da McLaren, eles estão trabalhando em cima. A equipe foi melhorando, né? Da metade do ano até o final. Se tivesse um campeonato um pouquinho mais longo, chegaria na Ferrari e na Mercedes no Mundial de Construtores. Então, eu estou muito otimista para essa mudança da McLaren. Eu acho que a equipe também trouxe algumas evoluções interessantes aí, né? E tem 2 pilotos também, com o Norris e o Piastri, ainda mais o Piastri em sua segunda temporada, muito mais experiente e, consequentemente, vai conseguir resultados melhores para a equipe. Então, eu acho que a McLaren, talvez não nas primeiras etapas do campeonato, mas depois de umas 7 corridas por aí, vai conseguir se aproximar mais da Red Bull, que vai conseguir desenvolver esse conceito. Eu acho que a Red Bull está chegando em um limite de desempenho dentro do regulamento, e é um limite que a McLaren ainda tem uma folga maior para alcançar. Então, acho que olhando, né, por esse lado, eu acho que a McLaren realmente ela é a equipe mais promissora para esse início de Mundial. Pois só para a gente também aproveitar o que falaram a galera nos lançamentos, né? O André Stella, chefe da McLaren, admitiu que, de novo, a equipe vai passar por atualizações importantes aqui no comecinho do campeonato, tá? Foi o que aconteceu ano passado, mas a ideia é que não demore tanto quanto no ano passado para o time ter excelência, né? Você falou que ano passado a McLaren só foi virar a chave de verdade na Áustria. Foi muito tarde, né? Isso custou, basicamente, a briga de verdade pelo vice-campeonato. A McLaren poderia tranquilamente ter brigado pelo vice-campeonato se tivesse tido as atualizações mais cedo. Então, a ideia da equipe é que tenha mais cedo do que foi na Áustria as atualizações para poder brigar desde o começo e, quem sabe, de fato, atrapalhar a vida da Red Bull. O discurso da McLaren é esse, brigar em cima. A McLaren quer brigar por vitórias, quer brigar, não quer só pódios e coisa do tipo. Então, é um projeto ambicioso, é um projeto que talvez precise de alguma paciência nesse começo, mas que não seja um começo tão demorado quanto foi no ano passado. Para a gente fechar, quer falar mais alguma coisa, Vicente? Só uma observação aqui, Gá, a questão que você falou do comentário do André Stella, né? Realmente,
É claro que todas as equipes já possuem alguma ideia do caminho que querem seguir, mas é curioso como a McLaren, até no ano passado e esse ano, ela continua repetindo. Né? A gente já sabe o caminho que quer seguir. No ano passado foi diferente, porque eles viram que o carro era ruim. Né? O carro está tão ruim antes do Bahrein que a gente vai melhorar. Esse ano, eles têm tanto controle em cima do caminho que eles querem seguir, da base que eles têm, que eles sabem que eles precisam atualizar e onde eles vão atualizar antes mesmo da primeira corrida. Mas dessa vez, ao invés de ser, né, porque o carro é ruim para melhorar, é porque o carro já é bom e eles sabem como torná-lo ainda melhor. Então, acho que é um ponto bastante louvável, né, e que a gente tem que observar desse comentário do Stella. Pois é, eu não duvido da gente ver a McLaren nas primeiras posições nos testes de pré-temporada, tá? Eu acho que, por mais que eles falem em atualizações, eu acho que a gente vai ver um carro muito perto de estar pronto. Acho que é um candidato a ser um dos leões da pré-temporada, assim. A gente viu muito a Aston Martin ano passado, né? Acho que vale ficar de olho na McLaren esse ano, mesmo já na pré-temporada da semana que vem. Para fechar os lançamentos, então, a gente teve a Red Bull. Você já falou no seu comentário inicial, é a mesma opinião que eu tenho. Assim, eu vou ficar muito surpreso se esse carro tiver 75% parecido na semana que vem no Bahrein. Não vou nem falar 100%, mas 75%. Eu acho que a Red Bull armou uma pegadinha para a galera com esse conceito meio pod aí, né? Que é sem sidepod embaixo, tem um pouco de sidepod em cima, um sidepod que vem acoplado no assoalho. Eu sinceramente não consigo confiar que eles vão fazer isso de verdade, por mais que o Horner fale, que foi um conceito que deu certo nos testes, não sei o quê. Vicente, de verdade, eu não consigo acreditar nisso. Realmente eu concordo com você, eu acho que a transformação da Red Bull foi muito maior do que todo mundo esperava, né? Como a gente comentou no início aqui da transmissão, em time que se ganha você não se mexe. Eu acho que não havia necessidade da Red Bull trazer tantas mudanças assim para o início do campeonato. Eu acho que é um caminho óbvio, eles já terem melhorias em mente para caso eles comecem um ano e veem que as equipes realmente se aproximaram. Realmente a galera se aproximou, então vamos botar essas melhorias aqui, vamos trazer as atualizações que a gente tem reservado e você dá um upgrade no carro. Mas você já ter uma aposta assim tão alta, com tantas mudanças logo no Bahrein, eu acho que é um negócio até um pouco arriscado. Apesar de a gente saber da capacidade da Red Bull, do Adrian Newey, mas eu acho que é algo assim que é um pouco suspeito, né? Eu até comentei que eu achei o lançamento um pouco deboche, porque trouxe alguns aspectos do carro da Mercedes, né? Então a gente sabe da rivalidade, a gente pode talvez até imaginar que a Red Bull deu uma cutucada na Mercedes no sentido de, olha só, o que não deu certo com vocês, que vocês não conseguiram fazer funcionar, a gente trouxe para o nosso carro e vamos mostrar que a gente consegue ganhar o campeonato com ele. Então acho que foi um pouco debochada essa decisão da Red Bull. Eles também esconderam muito o jogo durante a apresentação, as imagens não estão muito claras, né? Tem uma filmagem do RB20 de lado, que tem um foco de luz muito forte, então você acaba não conseguindo nem ver o assoalho do carro. Então eu estou com você na opinião de que esse carro aí não vai aparecer no GP do Bahrein, né? Nem nos testes pré-temporada, ele vai ter algumas modificações que vão remeter um pouco ao RB19 de 2023. Porque até, assim, não dá para a gente confiar muito no que eles falam, mas o Adrian Newey passou a intertemporada inteira falando que o projeto era mega conservador, né? E vamos ser honestos, assim, do que a gente viu do RB18 para o RB19, não foi uma mudança radical. O RB19 ele é uma atualização do RB18, né? Tanto que no começo da temporada a Aston Martin não está tão longe assim da Red Bull. E a Aston Martin basicamente tinha o RB18. Né? Então, era basicamente uma comparação direta entre RB19 e RB18. Aí depois o RB19 ele é evoluído, ele é atualizado, assim, ele fica de fato um carro quase 100% imbatível, né? 100% imbatível fora de Singapura, dá para gente dizer isso. Então a minha sensação é que o RB20 vai ser algo parecido. Um carro mais atualizado, mais forte ainda dentro do conceito que eles desenvolveram, mas não radicalmente mudando. A sensação que me dá, de verdade, é que eles levaram a sério os memes de internet. Né? Aquela história de, cara, a Red Bull é tão superior que eles vão fazer o zero pod funcionar, imagina. Aí eles vão lá e fazem isso. Né? Ou eles estão querendo competitividade e estão regredindo com o carro, né? Então, assim, quem foi ruim no ano passado? A Mercedes. Então, vamos copiar a Mercedes para ver se a galera consegue chegar na gente.
Mas, de fato, o Adrian Newey tinha dito que teria sido, né, uma atualização um pouco conservadora do carro, mas o Christian Horner afirmou ontem, após o lançamento, que de fato as mudanças são agressivas, ou seja, totalmente o oposto do que havia sido dito anteriormente, e de fato o que o Horner disse é o que a gente acabou vendo na apresentação. Então eu ainda estou um pouco cético em relação a esse RB20, eu espero, né, assim como as outras equipes, acho que haverá, né, mudanças para a próxima temporada, para a pré-temporada, e teremos um carro diferente. De fato, deve ser o carro que vai começar liderando o campeonato com certa sobra. Não vejo assim tendo dificuldade logo no GP do Bahrein, mas tantas mudanças assim eu não acredito que eles realmente terão essa ousadia de fazer logo no início do campeonato. Eu também. Acho que na semana que vem, na quarta-feira, né, primeiro dia de teste, a gente terá muito daquelas notinhas do Grande Prêmio logo 4h30 da manhã, por aí, que é o horário que começa os testes começam às 4 da manhã em Brasília, aquelas notinhas de RB20 surge diferente, né? W15 surge com papá, isso é clássico de pré-temporada, a gente tem muita nota no Grande Prêmio de carros que simplesmente aparecem diferentes do que eles eram nas apresentações. Isso é o mais clássico que se há na pré-temporada, no Bahrein, que é uma pista muito mais padrão, né? Uma pista que tem muito mais a ver com várias pistas do calendário. Então, é um retrato fiel do que a gente vai ver nas primeiras corridas do ano, o que veremos na semana que vem. Então, fiquem atentos no Grande Prêmio, a gente vai ter uma cobertura completa, como sempre, da pré-temporada. Tá? Todas as horas dos testes serão acompanhadas pela gente, tem relato da sessão da manhã, relato da sessão da tarde, briefing pós cada dia, e aí na semana seguinte já teremos o paddock esquentando os motores para a temporada, na outra semana GP do Bahrein. Então, a partir de agora o negócio é para valer, começou de verdade a Fórmula 1 2024, e a gente vai ficar atento em cada uma das mudanças. Vicente, só para a gente fechar então, para não estourar muito o nosso tempo também, dos 10 lançamentos, assim, eu queria que você ranqueasse os carros. É um palpitômetro, a gente sabe que é muito difícil agora, mas eu queria que você ranqueasse para pré-temporada. Como é que você acha que esses carros vão começar a temporada 2024, essas 10 equipes? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero falar que, antes de tudo, eu estou muito otimista para 2024. Eu acho que pior que 2023 não tem como ser. Eu acho que a mudança de conceito dos carros, né, realmente trazer novidades para esse ano, promete, a gente vê mudanças aí na ordem do campeonato, mas se eu for fazer um top 10 aqui agora, eu obviamente colocaria a Red Bull em primeiro lugar. Eu ainda acredito que a McLaren vai ser a segunda força. Depois eu venho com a Ferrari em terceiro, a Mercedes em quarto, a Aston Martin na quinta colocação. Na sexta colocação, eu colocaria a Alpine, apesar de... Não vou nem falar da pintura da Alpine, que eu vou te falar que foi uma decepção total. A gente já esperava fibra de carbono nos carros, mas daquela maneira eu acho que foi um pouco demais. E aí, eu falei da sexta, a Alpine. Isso. Eu acho que no meio do grid, eu acho que a RB pode surpreender. Eu acho que essa aproximação deles com a Red Bull pode render bons frutos para a equipe em 2024. Eu colocaria eles em uma disputa com a Williams, né? Eu acho que, em questão de pilotos, né, se o Logan Sargent não melhorar, eu acho que a RB tem 2 pilotos que conseguem somar pontos, enquanto a Williams tem só o Albon. Então, na sétima colocação, eu vou apostar na RB. Na oitava, eu vou na Williams. E aí eu termino com a nona colocação, a Sauber. Eu acho que não vai ter grandes avanços assim. E a Haas, né, lá no fundão novamente, que... não consigo entender o que a Haas está fazendo no grid da Fórmula 1. Mas meu top 10 hoje, inicialmente, seria esse, né? O meu é quase igual ao seu. Acho que Red Bull em primeiro, sem muitos sustos. Eu vou colocar a Ferrari em segundo, porque eu acho que a Ferrari começando o ano em segundo pode ser um sinal de que a gente tem um ano mais competitivo. Acho que se a McLaren começar o ano em segundo, não vai ter uma competitividade tão grande assim. Acho que a Ferrari tem mais potencial para encher o saco da Red Bull. Tá, então eu vou mais por desejo de uma temporada dura do que qualquer coisa. Eu coloco a Ferrari em segundo, a McLaren em terceiro, a Mercedes em quarto. Eu vou ser ousado aqui, vou colocar a Alpine em quinto, na frente da Aston Martin. Eu tenho a sensação que a Aston Martin vai se complicar esse ano com um projeto mais autoral, e parte de sexto. A RB em sétimo.
tenho quase certeza que ela fica na frente das outras equipes do fundo do grid. Acho que o final da temporada passada já foi muito assombroso assim, em relação ao que entregaram as outras equipes do fim. A RB andou frequentemente na frente até da Alpine nessa reta final de ano, então acho que eles vão ficar em sétimo nesse começo de temporada. Williams, Sauber e Haas, também concordo, acho que tenho dificuldade de imaginar a Haas pontuando nesse começo de temporada. Ano passado, lembremos, ela pontuou 4 vezes só, né? Os pontos enganam um pouco o que foi a temporada da Haas, então acho que Sauber e Haas vão ter muito trabalho para pontuar com alguma regularidade nessa temporada. Vamos observar o que pode acontecer. Semana que vem, então, pré-temporada, e na outra, temporada da Fórmula 1 para valer, com o GP do Bahrein no sábado. Não vamos perder, hein, gente? Sábado tem GP do Bahrein. A gente vai esquentar os motores do Grande Prêmio muito mais nos próximos dias, tá bom? Vicente, obrigado, viu? Valeu, Gá, foi um prazer. Tamo junto. Carol, muito obrigado. Você aí nos bastidores. Pessoal de casa, valeu demais. Não esqueçam, like, inscrição no canal, ativar o sininho, comentário aqui, deixa aí o ranking. Como é que vai ser a ordem de força nesse começo de temporada? Deixa aí para ver o que a gente vai errar. No Paddock GP da outra semana, a gente deve fazer o nosso palpite para o final da temporada, né? Que esse é onde a gente erra mais ainda. Mas, por enquanto, o nosso palpite para o começo da temporada está aqui. Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. A temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio.